Bem-vindas ao Entre Elas dessa semana, que vamos falar sobre a chegada dos 40. Os 40 da mulher são um período de renovação da vida. Não somos mais tão novas quanto os 20, mas ainda somos jovens e prontas para viver uma fase de mais certezas, amadurecimento de ideias e decisões já tomadas. Então, para conversar sobre esse tema, estou recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias minhas convidadas, a psicóloga Fabiana Verza e a nutricionista Clarice Zanetti. Meninas, obrigada por estarem com nós, por terem aceito o convite. E eu vou começar essa rodada de perguntas com a Fabi, né, que eu já conheço. Fabi, então, na saúde física e mental, as mulheres estão mais jovens que antigamente, né? A gente tem mais recursos, mais possibilidades, né, de estarmos tendo um tratamento estético, coisa que não acontecia antigamente, né? O que se deve a esses tempos modernos? Então, Cris, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. É um grande privilégio a gente falar sobre 40 nesse período atual, né? Em 2024, porque bem como tu falaste quando a gente teve a conversa dos bastidores, né? Que o disparador desse programa foi a música do Roberto Carlos, As Mulheres de 40. Eu fui pesquisar e ele escreveu a letra da música em 1996. E aí eu fiz um exercício pensando quem eram as mulheres de 40 em 1996, né? Sem procedimentos estéticos, né? Sem botox, sem outros procedimentos que foram evoluindo com a medicina estética, com a nutrição, com o esporte, né? A medicina do esporte, dentre outras áreas da medicina e da psicologia em si, que sempre teve um olhar atento ao feminino, né? Sempre teve um olhar, né, às mulheres, tanto que somos nomeadas como a Idade da Loba, as Balzaquianas, né? E agora dizem que o 40 são os novos 30, novos 25, e eu acho que tudo isso se deve a essa evolução tecnológica e científica, né? E da sociedade como um todo, né? Que acabou agregando informações, experiência, acesso, né, a conteúdos, a informações, a oportunidades de estudo, a investimento em si, para as mulheres que quando chegam nos 40 estão num momento de transição muito importante, porque adquirem maturidade. Elas já estão comemorando 25 anos de adultez, por exemplo. Se a gente for pensar do ponto de vista do desenvolvimento, né, da psicologia do desenvolvimento, uma mulher de 40 anos, ela já fazia as pazes, acho que a gente nunca faz as pazes com os hormônios, né? Mas ela já está bem entendida, ela já fez uma boa negociação com o funcionamento hormonal dela, por exemplo, né? Porque ela já está há mais de 20 anos conhecendo o seu corpo como uma adulta. Nos relacionamentos, acontece a mesma coisa, né? Não é uma novata. E o que acontece? A mulher acaba se transformando numa pessoa mais seletiva, né? Aprendendo a escolher melhor suas lutas, escolher melhor suas batalhas, né? Focar melhor em que ela vai investir emocionalmente e profissionalmente, né? Nas suas escolhas. E isso eu falo dentro de uma linha, digamos assim, mais linear de entendimento da psicologia. Eu acho que ela tem uma autoestima mais elevada porque ela já se conhece mais, já teve um período mais de aprendizado, de se conhecer, de se entender. Então ela consegue ter uma estrutura melhor para... né? Ainda não cheguei nos 40, mas eu tô quase lá, então eu acho que é isso que eu já me sinto assim, né? Então, um pouco mais fortalecida para entender o que eu quero, embora a gente já tenha tomado bastante decisões nesta fase, né? Mas ainda pode, eu acho que é o momento da mulher que ela começa um novo projeto, pensa talvez em uma nova profissão, né? Exatamente, pode mudar de profissão, então assim, acho que a vida não termina aos 40, começa, pode começar ainda. Na verdade, né, a gente tem que cuidar para não cair em jargões e estereótipos que às vezes até as tendências de mercado, de marketing, porque na verdade somos um grande nicho de mercado, né? As mulheres de 40 que têm poder de consumo, que têm poder de decisão, acabam muitas vezes direcionando
a busca de profissionais que vêm em busca de nos ter como cliente, né? Então temos que ter uma crítica com relação a isso. E entendo que, da mesma forma que a gente já está madura, a gente colhe os frutos dos nossos erros também, dos nossos desacertos também, né? Então, chegar aos 40 não é passar pelo portal da felicidade, né? Pelo portal da sabedoria, né? E esquecer toda a bagagem não trabalhada, que foi colocada embaixo do tapete, né? Que não teve oportunidade, não se teve tempo de olhar, né? Então, muitas mulheres tomam decisões importantes como transição de carreira, maternidade tardia, né? Divórcios, abrir novos negócios, encaminhar os filhos, né? Às vezes os 40 são indicadores de transições dos filhos da infância para a adolescência ou já para o ninho, indicadores para se transformar num ninho vazio, né? Sim. Embora, né, as pesquisas nos mostrem que as mulheres estão adiando cada vez mais a maternidade, isso tem um impacto nas configurações familiares modernas das mulheres de 40. Eu acho que a Clarice tem bastante esse tipo de atendimento no consultório, né? Clarice, atende bastante, acho, essa faixa etária dos 40, né? Como é que é as pacientes que tu recebe? O que te motivou a focar nessa área da mulher, da chegada dos 40, né? Eu sempre falo, para a gente chegar bem aos 40 anos, a gente tem que se preparar para chegar na melhor idade. A melhor idade hoje não é mais 60, né? Eu digo que a gente dá um salto quando a gente tem 40 anos, que a melhor idade é os 60. Mas não é, né? Porque aos 40... eu acho engraçado falar isso, né? Porque 60, por que é a melhor idade, né? Porque a gente configura a idade do idoso, está na melhor idade. Encerra o período adulto jovem, se entra na velhice. Só que eu vejo que aos 40 anos a mulher está no ápice da sua vida. Acho que como ela falou, a mulher está numa carreira consolidada, muitas vezes tem um relacionamento, ou quer ter um relacionamento, ou já tem filhos andando em escola, se organizando, ou pretende estar no momento que quer ter a sua família. Então a mulher está na melhor fase da decisão da vida dela. Então ela já estudou, ela já se consolidou e agora ela quer ter filho como, né, o assunto que a gente chamou. Mas para isso ela tem que se preparar, porque o corpo precisa estar saudável. Eu sempre falo, as nossas células é como se ela fosse uma engrenagem do nosso corpo. Eu preciso ter óleo, então eu preciso ter nutrientes. E o corpo funciona assim. Então, eu vou colocando minerais, vitaminas, antioxidantes, e aí, a partir disso, eu vou me sentindo bem, eu vou estar sem medo do envelhecimento. Porque essa mudança do climatério, que pode acontecer a partir dos 40 anos, e o climatério, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele pode começar a partir de 40 anos até os 65 anos, que entra a pré-menopausa, a perimenopausa e a pós-menopausa. Que dura quanto tempo? Em torno de uns 20, 25 anos. Então a mulher já tem um fogacho, muitas vezes a ansiedade, aquele choro fácil que o marido fala, já fica chorosa, queda de cabelo, perda de memória, colágeno, cansaço, flacidez corporal excessiva. Falta colágeno, que é o processo do envelhecimento. Então a gente vai repondo isso e ela vai se sentindo bem, né? Porque o nutriente traz vida ao nosso corpo. Então, assim como a mente está bem, o corpo tem que estar. É uma sintonia, né? Mente e corpo. Então, à medida que a mulher entende esse processo de envelhecer, ela vai se sentir feliz, vai melhorar a sua autoestima, vai ser a loba. Mas se o corpo não está bem, se ela está muito cansada, com falta de disposição, ela não vai conseguir dar volta no trabalho. Quais os cuidados que a mulher deve ter, então, para atingir isso? Eu sempre falo que, para a gente chegar aos 40 bem, nós precisamos de 5 elementos. Coenzima Q10 para memória e disposição. Colágeno para evitar flacidez corporal em excesso. A gente vai envelhecendo e a gente vai tendo uma perda de massa muscular que a gente chama de sarcopenia.
Então, existem colágenos específicos para isso. O Verisol é um colágeno para pele, cabelo e unha. E nós temos o Body Balance, que trabalha diretamente com perda de massa muscular. Então, esse é um suplemento que eu gosto muito. Então, a coenzima, o colágeno, vitamina B12, que trabalha aquele cansaço também, a falta de disposição nas carnes, somente nas carnes, né? A vitamina B12 ela é difícil encontrar em outros alimentos, então precisa fazer a reposição, tanto via oral quanto injetáveis, ou aumentar o consumo de alguns alimentos também. Vitamina D, sol, nós não pegamos muito sol, né? Ou a gente pega um sol em excesso no verão, mas a gente, né, o frio predomina no nosso estado, então são poucos meses que a gente consegue estar, né, em contato com o sol. E resveratrol, um bom antioxidante. Então são 5 elementos. Que a gente encontra onde? Em uvas, sucos, vinhos, né? Frutas vermelhas, né? Pode ser? Frutas vermelhas, do ômega 3, que daí já estamos, né, saindo dos 5 top, mas o ômega 3 ele é fundamental para evitar Alzheimer, ele é bom para pele seca. Quando diminui o estrogênio do nosso corpo, a pele fica mais seca, aumenta a queda de cabelo. Então são diversos nutrientes que são linkados aí, que um vai somando, né, e melhorando o bem-estar físico da mulher. Clarice, e para descobrir o que falta no organismo, tem que fazer exames daí? Isso, geralmente, né, no consultório eu indico exames bioquímicos, mas também existem alguns testes de ortomolecular que podem ser realizados no consultório, que já vai, junto com o rastreamento metabólico, já vai organizando a suplementação. Porque quando a gente consegue identificar o que falta, é mais fácil, né, depois de repor, né? Fábia, a Clarice falou do medo de envelhecimento. Tu acha que isso acontece quando chega nos 40? Crise dos 40, né? Existe isso? Com certeza. Então, Cris, excelente essa pergunta sobre o medo do envelhecimento, porque é assim que as mulheres chegam no consultório, né? As que têm coragem de encarar o medo do envelhecimento, né? Outra parte das mulheres não tem essa possibilidade, não tem o tempo, né, de conseguir parar para pensar que entraram nesse marco, né, dos 40. Que às vezes tem que identificar que estão com esse medo. Exatamente, né? A questão é como se fosse uma alfabetização emocional, né? É conseguir linkar, né? Que a tristeza que está perdurando, a insônia que cronificou, a queda de cabelo que fez perder a sensação de jovialidade, a sensação da pele que está diminuindo em colágeno, a flacidez, e a alta cobrança por beleza, por estética, por vigor, né? Todos esses elementos assustam as mulheres e elas reagem das mais diferentes formas, né? Algumas encarando e buscando ajuda, né? Por isso que as mulheres, estatisticamente, são as pessoas que mais buscam ajuda, né? Nessas fases de transição de vida, né? Porém, somos as pessoas que mais adoecem, né, de problemas de saúde mentais. Então, a gente adoece 5 vezes mais em comparação com os homens, né, de ansiedade e de depressão. E as causas são sempre multifatoriais. Então, quando alguém vem no consultório de psicologia, a gente não pode psicologizar tudo, né, mas a gente, obviamente, tem que fazer a nossa leitura e a nossa parte. E aí eu começo falando do Freud, né, que fala que o primeiro trauma da vida de um ser humano é o trauma do nascimento. Então, a gente já nasce se traumatizando, né? Mas o que significa isso? Isso não significa que nós vamos ser pessoas traumatizadas a vida inteira. Significa que nós somos expostos a traumas, né? Traumas de choques metabólicos, né? Perdas orgânicas, né? Perdas com relação ao ciclo vital, e temos que ter estofo para suportar isso, para que esse trauma, né, não cronifique, não solidifique e não crie cicatrizes que podem virar, inclusive, estresse pós-traumático, né? Então, para vocês terem uma ideia da noção de saúde mental e feminino, né, como é que isso chega nas mulheres? Voltando ao Freud, mesmo não sendo psicanalista, ele foi o pai da psicanálise, enfim, e se estudou, a psicologia começou dentro do seu histórico com essa patologização do feminino, né? Tanto que o termo histeria,
que hoje em dia é usado quase que de forma banalizada, né? Qualquer um tem um ataque histérico, ou qualquer um se diagnostica nas redes sociais como... Se diagnostica não, geralmente diagnostica a amiga, a vizinha, a inimiga como histérica, né? Na verdade, o termo... É um xingamento, né? É quase um xingamento, exatamente, virou quase um xingamento pejorativo. Mas olhem só a nossa responsabilidade também, né, de desconstruir conceitos e mitos com relação ao feminino, né? O termo histeria vem de histeros, que é útero, e que está associado à doença de mulher. Então, inicialmente, antes da evolução da medicina, se considerava que as mulheres eram loucas, ficavam loucas depois de uma determinada idade. Loucas e histéricas, né? Eu fui visitar em uma época o São Pedro, né, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, e nos registros de internação das mulheres, lá no século passado, tem registros, né, nos prontuários de maridos internando as mulheres, né, as esposas, né, internando na clínica psiquiátrica, dizendo que elas já não prestavam mais, porque estavam tendo muitos ataques histéricos. E o que significa uma mulher não prestar mais, né? Significa uma mulher que não tem vigor sexual, né? Uma mulher que perdeu sua feminilidade, perdeu a sua sexualidade e perdeu a serventia. Então a gente tem que questionar muito esse padrão de beleza que ao mesmo tempo nos beneficia com a evolução da nutrição, da ciência, da tecnologia, da medicina estética, mas qual é a pressão que ele faz para a nossa autoestima, né? Então assim, a gente não é mais esse tipo de mulher que é devolvida, mas dependendo das circunstâncias, isso segue acontecendo de uma forma rebuscada. Fábio, a gente vai continuar falando mais disso no próximo bloco, né? Vamos falar até do útero, do envelhecimento do útero, até para falar da maternidade. E também para falar disso que a mulher é considerada histérica, mas eu acho que hoje a mulher não se identifica mais, né? Ela não é mais... tem muito mais vigor do que antigamente, né? Mas nós vamos falar no próximo bloco. Você que não está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Você já deve ter ouvido falar que só 15% dos nossos representantes no Congresso são mulheres. Mas na prática, o que isso significa? Será que por ter uma maioria de homens, o Senado e a Câmara deixam nossos direitos de lado? Bem, só no último ano, foram 331 projetos de lei propostos relacionados aos direitos das mulheres. De violência doméstica ao atendimento no parto, quase todos os temas apareceram. Mas não é porque um projeto de lei fala sobre os direitos das mulheres que ele seja bom para nós, né? Para conferir como andam as coisas, chamamos 15 organizações sérias que atuam diretamente com os direitos das mulheres no Brasil para avaliar os projetos propostos pelo nosso Congresso. Elas analisaram os PLs e disseram serão favoráveis ou desfavoráveis para as brasileiras. Com base nisso, podemos olhar tudo que cada parlamentar tem feito nesse último mandato e criamos um ranking dessa atuação. Assim, dá para saber quem são os maiores aliados das mulheres no Congresso e também os maiores inimigos. E também conferir como os partidos têm se portado e até os políticos de diferentes regiões do Brasil. Elas no Congresso é uma plataforma para fiscalizar o que os nossos representantes têm feito de fato pelas mulheres. Além do ranking dos políticos, temos um bot que acompanha em tempo real as tramitações das propostas na Câmara e Senado. E produzimos análises aprofundadas de todos os dados do que os parlamentares fizeram e andam fazendo. É informação para saber quem cobrar, como votar e também com quem as mulheres podem contar para avançar seus direitos no país. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução.
volta com o programa Entre Elas. Tema dessa semana é a chegada dos 40. E no bloco anterior eu conversava com minhas convidadas, a Fabiana e a Clarice, sobre as doenças da mulher. Antigamente a mulher nem pensava em engravidar aos 40, né? Porque elas já estavam virando avós, elas nem sabiam que existia essa possibilidade. E hoje, né, então, hoje é diferente, né? Então eu vou perguntar para a Clarice, que também acho que atende esse tipo de paciente, mulher que quer engravidar aos 40, a primeira gravidez aos 40. Como é que é? Como é que as mulheres se preparam para, conseguem, né? Como é que a mulher chega, né, para a maternidade nessa idade? Então, eu acho que cada vez mais as mulheres estão demorando para ter filhos. Deixar, não é que elas deixaram para depois, né, esse sonho de ser mãe. Muitas mulheres já não têm mais esse sonho, né, mas outras que sonham ainda em ser mães, elas já vêm se preparando no sentido de como eu vou envelhecer saudável e como eu posso cuidar do meu útero. A nutrição, a parte de detoxificação dos alimentos também melhoram a qualidade dos nossos órgãos, principalmente nosso útero. Então, comer saudável, usar antioxidantes, faz com que a mulher continue sendo fértil. Eu acho que o cuidado, hoje a gente sabe muito que os industrializados, os ultraprocessados, eles reduzem muito a fertilidade também, devido ao risco de câncer, né, câncer de útero, câncer de mama. Esses alimentos, estudos já mostram, os guidelines já mostram que eles reduzem a fertilidade. Então hoje, com tanta informação, como a Fabiana diz, com tanta tecnologia que vem vindo, hoje a gente consegue saber quais são os alimentos que também melhoram a fertilidade. Então a gente sabe que dietas de detoxificação, de limpeza, elas potencializam também a fertilização. Todo o processo também de emagrecimento melhora, principalmente para aquelas mulheres que têm o síndrome do ovário policístico. Quando emagrece, reduz a insulina, reduz a glicose e potencializa essa gestação, esse sonho de ser mãe. E as mulheres, sim, estão buscando cada vez mais, né? E como a Fábio falou aqui no nosso intervalo, que é uma sorte, né? Eu acho que é uma mulher madura de ter um filho com toda aquela bagagem, né, que talvez as nossas mães lá atrás não tiveram, né? Então, toda a experiência que a gente tem hoje, todos os traumas que a gente consegue, alguns traumas que a gente consegue bloquear, reparar, as crenças que nos limitam. Então, é uma sorte hoje tu ter uma gestação mais tarde e tu poder conduzir isso de uma maneira bem plena, sem aquele corre de estar na faculdade, ter que ir para o trabalho, de estar se desenvolvendo, porque a mulher nessa idade, eu vejo que ela está muito mais consolidada com os seus sonhos. Então, é uma fase bacana, né, Fabi? Se quiser falar um pouco sobre isso. Muito, muito. Realmente, poder ser mãe aos 40 é um grande privilégio em termos de fertilidade, né? Mas acho que a gente não pode também romantizar, né, tudo isso, né, toda essa fase das conquistas, enfim, né, porque olhando desde a perspectiva clínica, né, as mulheres de 40 a 40 anos atrás, por exemplo, não tinham condições de ter poder de compra, porque elas não tinham condições de trabalhar, né, existia todo um mecanismo, né, dentro da sociedade patriarcal, né, que dita as regras e prescrições normativas de comportamento. Então, há 40 anos atrás, uma mulher de 40 anos simplesmente se dedicava ao lar. Apenas 29% das mulheres conseguiam trabalhar e as que trabalhavam com profissões e ocupações voltadas ao cuidado. Então, nós somos herdeiras, né, desse feminino também, né, de um feminino que tem que ter uma noção de que se a gente está aqui podendo falar em liberdade, né, em liberdade, alguém conquistou, né, alguém conquistou, temos um compromisso de reparação histórica com essas mulheres, né, porque elas não conseguiam trabalhar, não eram autorizadas a votar, e em termos de política, para vocês terem uma ideia, a gente tem, né, a lei que incentiva as mulheres a participarem da política. Acho que 30% das vagas são destinadas a mulheres.
E em pleno 2024, apenas 10% de mulheres ocupam cargos políticos em todas as esferas políticas, desde vereadoras, deputadas, senadoras, né? Então temos um gap de mulheres na política. Como a gente já evoluiu, mas como ainda tem... É só 10%. Evolui. Né? Mas é engraçado que a mulher, hoje já puxando esse gancho da maternidade, antigamente as mulheres só tinham filhos, só. Né? Não é que dizendo que não era uma tarefa, mas não saíam para a rua, não trabalhavam. Não... Elas eram do âmbito do privado. E importantíssimo, desculpa até te interromper, porque eu fiz uma associação muito rápida quando tu falou do só ter filho, que hoje em dia isso tem um nome, que é a economia do cuidado. Tá? A economia do cuidado, ela também não tinha nome, se chamava do lar. Do lar. Né? Então, a economia do cuidado é o trabalho invisível, né, da maioria das mulheres. Que muitas vezes não é reconhecido, né? Quase nunca é reconhecido, né? Nós somos mãe, esposa, temos um trabalho e também cuidamos do lar. E temos uma jornada tripla de trabalho. Por isso eu acho que a depressão, a ansiedade. Exatamente. E o medo do envelhecer. E o medo de envelhecer. Não conseguir acompanhar toda essa rotina frenética. Então, assim, vamos fazer uma lógica, né? Falamos de tudo isso, fizemos um recorrido de 40 anos atrás, as mulheres não trabalhavam fora, mas não tinham máquina de lavar, não tinham eletrodoméstico, então elas trabalhavam muito, Sim. Sempre foram muito trabalhadoras. Não tinha teleentrega, não tinha nenhum recurso da qual nós usufruímos muito bem se tivermos poder aquisitivo, né? Então, ela não trabalhava, não tinha poder aquisitivo, não tinha poder de compra, não tinha voz política. Não era independente. Isso gerava dependência, submissão, obediência, opressão. Essas heranças todas fazem menos de 40 anos, que ainda permeiam o feminino. Então, as mulheres de hoje, por mais jovens que pareçam, né, por mais saudáveis que procurem ser em termos de aparência, elas têm essas cicatrizes e essas marcas, pelo menos herdadas pelas heranças transgeracionais de suas mães e de suas avós. Então, sim, os índices de adoecimento, de depressão, de ansiedade seguem altos. Então, parece que existe uma dissonância entre uma busca desenfreada pelo bem-estar, que, de um ponto de vista crítico, eu chamo como uma positividade tóxica, inclusive, né? Então, assim, aquela ilusão, né, de que atingimos aquele estágio, e aquele estágio evolutivo é melhor para quem? Se essa mulher também, né, ainda carrega uma jornada tripla de trabalho. Essa mulher que a gente está falando, ela trabalha 20 horas a mais por semana do que seu parceiro. Sim, essa mulher que é mãe. E ela carrega isso e também tem os sintomas do 40 a mais, que entra cansaço, falta de disposição, muitas vezes o fogacho, né, o suor excessivo noturno. Então ela passa por situações que ainda potencializam. É quase uma Olimpíada, né, gente? Claro. E outra coisa, só para concluir a parte das estatísticas, além dela trabalhar 20 horas a mais por semana com os cuidados domésticos e com cuidados em geral, não é só cuidado de criança, é cuidado de idoso, é cuidado de pet, é cuidado... Quem precisa ser cuidado, geralmente tem uma mulher de referência, né? Isso é uma herança, né? E não significa que a gente tenha que desconstruir a ideia do cuidado, porque sim, pessoas precisam ser cuidadas. E a gente gosta de cuidar. E a gente gosta quando a gente quer, né? Não quando a prescrição da maternidade tenta nos convencer de que nós somos as únicas pessoas disponíveis para o cuidado, né? Então, além de tudo isso, as mulheres ganham menos. A gente precisa de 150 anos para conseguir equilibrar a equidade salarial entre homens e mulheres. Então, a gente estuda mais, trabalha mais dentro de casa, tenta atingir, né, o universo masculino em termos de ganhos profissionais, mas a gente ganha menos. Mas a gente gasta mais. Porque a gente investe. A conta não fecha. A gente investe em terapia, nutrição, né? Nutricionista. Cuidado, a gente se cuida mais. Procedimentos. Academia. Blusinhas. Né? Roupas. Quando a gente pode.
né? Quando a gente não pode, a gente sofre porque não pode fazer isso, porque atualmente qual é a mais nova opressão da modernidade? As redes sociais, que nos vendem como pessoas plenas, que nos vendem como pessoas que não podem mostrar a sua vida nos bastidores, que é essa vida que a gente está podendo agora falar e que falamos nos bastidores também, que é a vida real. E se a gente linkar, muita gente passa, né? Que não passa. Se a gente linkar com a nutrição, é o tempo inteiro vendendo produtos emagrecedores, aceleradores de metabolismo, até porque com 40 a mais nós reduzimos o nosso metabolismo. A mulher perde estrogênio. O estrogênio e o excesso de estresse aumenta cortisol, com certeza, que deposita gordura na região visceral. Então a mulher começa a aumentar seu peso. E aí começam outros problemas também. E às vezes a gente esquece do mais simples, né? Que às vezes é mais natural. E aí fica investindo e às vezes esquece de comer uma alimentação saudável, né? E eu até queria te pedir também, Clarice, da questão hormonal. No que interfere nisso da felicidade? Porque os hormônios também refletem, né? Na depressão, na tristeza. Exatamente. Nós temos a serotonina, que é um hormônio que 90% dele é produzido via intestinal. Então, muitas vezes, se o intestino não funciona bem, ele também reduz a produção de serotonina. Então, nós precisamos sempre cuidar do que a gente consome, usar lactobacilos, consumir alimentos saudáveis, para a gente não desequilibrar a nossa microbiota intestinal e continuar produzindo, então, hormônios, né, como a serotonina, que é produzida via intestinal. Além disso, quando a gente está bem, quando a gente se alimenta bem, faz atividade física, naturalmente os hormônios vêm, dopamina, serotonina, todos esses hormônios, e isso também reduz o risco de ansiedade, de depressão. Então, a gente sabe que o uso de ômega 3 está associado diretamente com a ansiedade e depressão. Então, usar ômega 3, hoje os estudos mostram que ele reduz depressão. Então, a gente tanto usa na gestação para evitar depressão pós-parto, nós podemos usar em criança para melhorar a parte cognitiva da criança, nós podemos usar na fase adulta para melhorar a cognição também, memória, raciocínio. Então, o ômega 3 ele pode ser utilizado em todas as etapas da nossa vida. E fazendo uma analogia com essa questão da serotonina, eu costumo fazer essa comparação com os pacientes, né? As mulheres chegam nesse estado de exaustão, né? De exaustão e sem conseguir detectar. Muitas vezes temos alvos facilmente caluniáveis, que se chamam mães, maridos, colegas de trabalho, chefes. Que mais? Quais são os alvos facilmente caluniáveis? Geralmente são esses. Facilmente caluniáveis. São pessoas da nossa relação que uma pessoa que tem um nível de diferenciação mais primário, né, não está tão conectada, fortalecida, tão conectada com as suas reações diante da reação, né, do outro, tende a projetar no outro os seus problemas, né? E os outros realmente causam problemas, né? Sim. Mas as relações nunca são unilaterais. Então, existe essa questão externa, né, ambiental, do contexto das pessoas com quem a gente se relaciona, do ambiente que a gente frequenta, com quem a gente convive, as obrigações que a gente tem com o nosso trabalho, com a nossa família, etc. Tudo isso podem ser considerados fatores de risco, né, ou fatores de proteção, se a gente faz boas escolhas ou se a gente detecta e consegue dividir a responsabilidade de tudo que está acontecendo na nossa vida. E o mesmo acontece com os hormônios. Então, às vezes as mulheres chegam esgotadas, culpando A, B, C, D, né, com um nível de serotonina baixíssimo, né, que é como se fosse um carro com a gasolina no vermelho. E aí, como é que a gente consegue repor, né, devolver serotonina, o hormônio do amor? Como é que a gente consegue devolver dopamina para alguém que está desinvestida, né? Alguém que está apenas sobrevivendo. Eu acho que isso começa bem antes, todas né? Essas não demandas. Deixar chegar nesse estado. Perfeito, Cris. Porque aí elas vêm e dizem, mas eu não quero tomar remédio. E aí eu volto ao início do programa, né? Quando a gente falou que 40 anos já são 25 anos de negociação com os nossos hormônios, né? Com os nossos neurotransmissores. Então, a gente já tem
um estoque queimado ali de serotonina, né? Por todos esses traumas, por todas essas vivências de risco, por todas essas exposições às quais somos expostas ao longo do ciclo Então, não vital. é tudo bom nos 40, né? Não, Claro, então é um período de renegociação em que a gente consegue convencer uma mulher que achava que dava conta sozinha aos 20, pelo vigor da juventude, ou aos 30, por se sentir talvez no auge da sua adultez jovem, né? Porque 40 já é o fim da adultez jovem, né? Falando assim de uma forma mais clara, é como se até os 40 a mulher tentasse aguentar no osso e na pele. E às vezes elas chegam pele e osso, né? E aí a gente pode convencê-las sim, né? A fazer uma terapia, a conseguir colocar em palavras e se revisitar, né? Nas suas posturas, né? Nas suas incursões, nos seus relacionamentos, e também encaminhar de forma multidisciplinar para que ela consiga repor tudo isso que a gente busca como uma equipe, né? Uma mulher precisa de uma equipe. Que tu falou associa diretamente com o que a gente come. Por quê? Sentido cansada, exausta, não dorme bem, a mulher, a tendência é comer alimentos mais calóricos para saciar as emoções. Como é importante se observar, né? Por que eu estou precisando de alimentos mais calóricos? Porque talvez não está dormindo tão bem, porque está exausta. Porque tu precisa de energia. E os carboidratos são fonte de energia. Ou a gente tá triste. Já não acontece como às vezes, tô triste, vou comer um chocolate porque eu mereço. Exato, é o merecimento. Nossa, eu mereço a maior armadilha da atualidade. E aí faz com que a gente aumente peso, porque justamente tu vai comer alimentos para aquele momento tu te sentir bem. Mas aquilo não vai te saciar. Talvez naquele momento vai te fazer sentir bem, mas não vai resolver o problema. Porque a tua fome não é física. A fome de quê? Né? É a fome emocional. É a fome emocional. Eu sempre falo para meus pacientes, eu tenho muita fome. Tem gente que chega e fala, eu tenho muita fome. Tá, mas se tu comer uma maçã, vai te saciar? Não, então não é fome física, fisiológica, é uma fome emocional. Então tu pode ir lá comer um pastel no teu trabalho, não vai te saciar, porque não era aquilo que tu queria comer. Tu vai comer um chocolate, não era aquilo. Por quê? Tu tá exausta, tu tá cansada. E aí isso tu quer alimentos que te vão gerar energia, mas aquilo não faz sentido para ti. Agora, matar a fome emocional tomando um cafezinho com uma amiga ou tomando um vinho para falar sobre a nossa vida, tá permitido, né? Faz sentido, né? É terapêutico também. Eu costumo falar que nem tudo se resolve em terapia, né? A gente terceiriza, né? E pulveriza, pulveriza as nossas buscas por bem-estar. E eu acho que os 40 a gente já sabe mais o que nos faz bem, né? A gente consegue identificar o que nos faz bem, o que nos alimenta, o que nos energiza, né? O que nos oxigena, né? E, bom, a gente está quase encerrando o programa e eu só queria comentar uma frase da Mafalda que ela diz que a vida começa aos 40, que é a personagem, o cartunista é argentino, né? E eu queria que vocês me dissessem por que vocês acham que ela traz isso? Por que a vida começa aos 40? Já que tu escolheu a Mafalda, que é a minha personagem favorita, minha filha Bibiana adora também, eu vou falar mais da Mafalda como ela é mais revolucionária, né? Como um todo, do que com essa frase de que a vida começa aos 40. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada ano da nossa vida como se fosse o único, né? A gente tem descobertas maravilhosas na infância, na adolescência, na juventude, na adultez jovem, e vamos saber na adultez madura e no envelhecimento quando chegarmos nesse estágio. Então, a vida começa aos 40, talvez seja um pouco clichê, inclusive para Mafalda, se hoje ela fosse pensar nos conhecendo, né? Entendendo como é que o feminino evoluiu, como é que ele está dialogando agora na sociedade. Então, a vida é viver sempre o momento, mas não de uma forma tão impulsiva ou desorganizada ou não orientada. Eu acho que sim, é viver sabendo fazer, sendo autora das nossas escolhas, sabendo por que a gente está escolhendo viver. A nossa responsabilidade também, né? A nossa responsabilidade. Clarice, que para comentar, para finalizar. E puxando do que ela disse, e também acho que muita resiliência. Eu acho que a gente aprende, quando a gente chega aos 40, é ter resiliência. Eu acho que a maturidade nos traz isso também, né? E paciência. Eu ia dizer paciência. E eu acho que a frase para encerrar seria
viver um dia após o outro. Um dia por vez. Não existe, a gente não pode antecipar a vida. Acho que a gente tem que viver o hoje. A gente está numa era que é tudo para ontem. É não, verdade. a gente precisa viver o agora. É se conectar com a família, união entre pais, filhos. Eu acho que a gente tem que puxar. Para mim, a família é o nosso bem mais precioso. Então, é viver o momento, estar presente. Eu sempre falo assim, estar em casa com teus filhos não representa nada. Tu não trabalhar e ficar em casa. Porque estar pouco, talvez, faz mais sentido do que tu Com estar certeza. uma manhã inteira com teus filhos. Quantidade não é qualidade. Então, assim, eu acho que é viver, parar, escutar, né? Ou a tua amiga, ou teu namorado, ou teus filhos. Enfim, não só os filhos, né? Mas eu acho que a gente ter o ouvido, essa resiliência é muito importante, né? E a gente viver o presente. Sem antecipar o que vai acontecer. Sem tanta ansiedade. Sem tanta ansiedade. Bom, então encerramos o programa de hoje, né? Muito obrigada por terem aceito o convite, por dividirem, né, tanto conhecimento com a gente. Você que está nos assistindo, obrigada pela companhia, essa fase linda da mulher que é a chegada dos 40 anos. Aqui a gente pôde conhecer um pouquinho mais, né, nessa questão da psicologia, da nutrição e também de todos os outros elementos que a gente trouxe aqui. Então, obrigada pela companhia e até um próximo Entre Elas.